Bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos em mãos um artigo de Edson Zogby com um título que soa quase autoevidente. Planeamento e inovação, indispensáveis e inseparáveis. Quem é que discordaria disto, certo? Pois parece óbvio à partida. Mas o artigo desafia-nos a ir um pouco além. Será que na realidade das empresas, no dia a dia, esta ligação óbvia é mesmo praticada? É valorizada como devia ser? É precisamente esse o ponto central, sim. O artigo que estamos a discutir argumenta que, apesar de parecer senso comum, esta relação, que é vital, entre o planeamento estratégico e a inovação, é muitas vezes negligenciada. Ou pior, Pior como? implementada de forma ineficaz. Quer dizer, há uma distância grande entre o que se diz que se faz e o que realmente acontece nas organizações. Percebo. Então, o nosso objetivo hoje é precisamente investigar a fundo porquê. Porquê é que esta ligação é tão crucial, mas tantas vezes falha na prática? Vamos tentar perceber como é que empresas de tamanhos diferentes, As gigantes e as mais pequenas. exato, como é que elas lidam com isto ou, se calhar, como fogem ao assunto. E vamos até analisar uma analogia interessante que o autor faz com o desenvolvimento dos países. Pronto, vamos lá mergulhar nisto. Parece-me bem. Podemos começar talvez por aí, por analisar como é que o artigo vê o estado atual do planeamento nas empresas. Ótimo. E logo de início o artigo lança um paradoxo que dá que pensar. Todos concordamos, acho eu, que planear é fundamental. Essencial. Sem dúvida. No entanto, o texto afirma que a densa maioria das empresas o subutiliza. E, curiosamente, aponta o dedo em particular às grandes corporações. Como é que se explica isto? Parece uma contradição. Bem, o autor faz aqui uma distinção que me parece mesmo essencial. Ele diz que uma coisa é o planeamento estratégico genuíno. Aquele que implica, bem, uma visão de longo prazo, um foco mais virado para fora, Para o mercado. para o que se passa lá fora, Sim, para o mercado. para as tendências, para a concorrência global, e isto através de um benchmarking sério, ou seja, comparar-se mesmo com os melhores a nível mundial. E tudo isto para quê? Para definir um posicionamento claro. Posicionamento. Isto é, decidir onde e como é que a empresa quer competir de forma única. Exatamente. É definir a sua identidade e o seu espaço no mercado. Agora, outra coisa, É aquilo que muitas empresas fazem e é que chamam planeamento. é isso. O artigo descreve isso como sendo muitas vezes um conjunto de exercícios mais operacionais, digamos. Projeções de vendas, definição de metas financeiras de curto prazo, planos de expansão física, estudos para aumentar a produção ou cortar custos. Coisas importantes, certamente, mas Sim, o autor não diz que isto é inútil, atenção. São coisas necessárias, mas argumenta que não é suficiente para ser estratégico no sentido mais profundo da palavra. falta a visão de longo prazo. A definição do rumo. Precisamente. Essas atividades por si só não garantem a vitalidade e a adaptação da empresa a longo prazo. Falta-lhes essa componente de definir o rumo, de antecipar as mudanças, de construir vantagens competitivas que durem. O texto até recorda que figuras incontornáveis da gestão, como o Michael Porter, consideram este tipo de planeamento estratégico profundo como absolutamente indispensável. E agora vem a parte que me surpreendeu mais no artigo. A ideia de que são as pequenas empresas, proporcionalmente, as que levam o planeamento mais a sério. Sim, é um ponto interessante. E a justificação é quase brutal. O risco de vida ou de morte. Elas sabem que um passo em falso pode significar o fim da linha. É uma perspectiva forte, de facto. O artigo contrapõe essa urgência das pequenas empresas com o que descreve como uma possível complacência ou, talvez, inércia nas grandes. Usa a mesma expressão forte. Diz que o ambiente empresarial de grande porte parece ter ficado com os seus princípios de gestão ancorados nos anos 90. Ui! É uma crítica bastante assertiva à gestão das grandes empresas. Sem dúvida. E para sublinhar a importância disto, do posicionamento estratégico, que é um fruto direto do bom planeamento, o artigo menciona rapidamente a Nike e a Sony. Ah, sim, e o que diz sobre elas? Sugere que ambas, em certos momentos da sua história, terão perdido o foco no seu posicionamento distintivo, naquilo que as tornavam únicas, e que pagaram um preço por isso. Não entra em detalhes, mas usa-os como um alerta sobre os perigos de negligenciar a estratégia. Ok, vamos explorar isto um pouco mais.
O texto até dá um exemplo concreto na área de recursos humanos que acho que ilustra bem esta crítica à falta de profundidade. Fala daquela moda de copiar modelos tipo Google. Ah, os escritórios coloridos, as zonas de lazer. Exatamente, para tentar reter talento. O autor não vê isto como planeamento estratégico de RH, pois não? Não de todo. Vê isso mais como uma imitação superficial, quase uma muleta de gestão antiquada, como ele diz. A crítica é que escopia a forma, a aparência, sem se perceber a função ou sem analisar se aquilo faz sentido para a cultura e os objetivos daquela empresa específica. Ou seja, não é um plano pensado e adaptado, é mais seguir a corrente. Lá está. É seguir a tendência sem a reflexão estratégica por trás. O que me leva a pensar quão difícil é realmente inovar na gestão de pessoas em vez de simplesmente seguir modas passageiras. Parece exigir uma análise muito mais funda, não acha? Exatamente. E isso reforça a ideia central. O planeamento genuíno, seja em que área for, exige reflexão estratégica própria, não apenas a aplicação de receitas que funcionaram no outro lado. Compreendido. Então, se o planeamento, que é um conceito já com alguma idade na gestão, está nesta situação que o artigo descreve como capenga, o que podemos dizer sobre a inovação, vista como uma disciplina de gestão? É mais recente? Bem, o artigo posiciona a inovação, especificamente no domínio da gestão, como uma ciência bastante mais recente. Claro que a inovação em si sempre existiu na engenharia, na medicina, nas artes. Isso é antigo. Mas enquanto campo de estudo e prática sistemática na gestão, o autor considera ainda um bebé. Um bebé muito popular, pelo que parece. Hoje em dia fala-se imenso de inovação. É a palavra da moda, quase. É verdade. E é aí que entra outra crítica do autor. Ele aponta para o que considera ser uma certa superficialidade em muito do discurso sobre inovação. Superficialidade. Sim, ele usa uma metáfora interessante, os espelhos d'água. Algo que brilha muito à superfície, mas não tem profundidade real. E critica também os oportunistas de plantão Quem são esses? no terreno. Fica-se muito pela teoria ou pelos chavões. E, curiosamente, o artigo traça aqui um paralelo outra vez com o planeamento. Sugere que, tal como no planeamento mais sério, são também as pequenas empresas as que, por natureza, mais inovam. O motor seria a própria atitude empreendedora. Aqui as coisas ficam realmente interessantes. Sim, parece quase fazer parte do ADN de quem começa algo novo, não é? O empreendedor tem de inovar para sobreviver e para conseguir se ingrar no mercado. É quase inerente. Mas, há sempre um mas. Pois há. O artigo identifica logo a seguir a grande limitação. Estas pequenas empresas, apesar de serem potencialmente mais ágeis e inovadoras na sua gênese, geralmente não têm os recursos necessários para grandes feitos inovadores. Falta escala, falta músculo financeiro. E é por isso que vemos tantas startups na constante busca por investimento, certo? Precisam de capital para transformar aquela inovação inicial em algo maior, com mais impacto. Exatamente. O texto refere que sem esse apoio financeiro, uma startup dificilmente consegue escalar a sua inovação e correm sempre o risco, claro, de serem rapidamente copiadas por empresas maiores ou, como o autor diz de forma pitoresca, de serem adquiridas por um gigante esperto do mercado. Que, como o artigo Trobeirota, até pode ser ótimo financeiramente para os fundadores. Vende-se a empresa por um bom dinheiro, mas desvia-se da ideia original de construir uma empresa inovadora a longo prazo, pelo menos segundo a visão do autor. É uma nuance importante na perspectiva que ele apresenta. A aquisição resolve um problema, a falta de recursos, mas pode interromper aquele percurso de inovação que era independente. Faz todo o sentido. Portanto, temos este cenário. O planeamento estratégico é muitas vezes mal interpretado ou subutilizado. A inovação, embora muito falada, é por vezes abordada de forma superficial ou então limitada pela falta de recursos, especialmente nas pequenas empresas, que são, paradoxalmente, as mais naturalmente inovadoras. Como é que o artigo junta estas duas pontas? Como é que afirma que são indispensáveis e inseparáveis? É aqui que chegamos ao coração do argumento. O texto defende que, quando falamos de um planeamento que visa verdadeiramente construir o futuro da organização, a inovação deixa de ser um extra, um nice to have, e torna-se uma componente intrínseca desse mesmo planeamento.
Ou seja, não dá para planear um futuro significativamente diferente ou melhor, continuando a fazer mais do mesmo. Exatamente. Um plano estratégico que não inclua ou que não pressuponha inovação, se calhar nem é verdadeiramente estratégico. Talvez seja só gestão corrente, otimização do presente. Então, a ideia implícita é que o próprio ato de planear estrategicamente exige a inovação. É isso? Essa é uma excelente forma de colocar a questão. O que é fascinante aqui é essa ideia: se o plano é ambicioso, se define um novo rumo, se procura criar novas vantagens competitivas, vai quase por definição requerer novas abordagens, novos produtos, novas formas de operar. Ou seja, vai exigir inovação. A inovação torna-se então o meio para atingir os objetivos do plano estratégico. Precisamente. Não é algo que vem depois, é algo que tem de estar integrado desde o início. O artigo sintetiza isto de forma muito direta, não é? Inovar no planeamento e planejar para inovar é indispensável. Gosto desta dualidade. Não é só planear para depois inovar. É também ser inovador na própria forma como se faz o planeamento. Exato. Sugere uma relação dinâmica, um ciclo virtuoso, onde planeamento e inovação se alimentam e se potenciam mutuamente. Não são duas caixas separadas no organigrama ou no processo de gestão. Sem dúvida. Deviam ser vistas como uma só força motriz. E para dar ainda mais peso a esta ideia, o artigo depois alarga o campo de visão, sai das empresas e introduz uma analogia a nível macro, olhando para os países. Propõe uma correlação entre os países que estão consistentemente no topo do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e a presença de culturas fortes de planeamento e inovação. Sim, é uma observação que o autor considera bastante relevante. Ele olha para a lista dos países com melhor desempenho no IDH e cita exemplos como a Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha, Singapura, Coreia do Sul e identifica um padrão aparente. Qual padrão? O de serem sociedades onde parece existir uma valorização cultural forte, tanto a nível governamental como empresarial, do pensamento a longo prazo, planeamento, e também do fomento à inovação. E qual é a implicação que ele retira desta observação? O que é que ele sugere? Ele sugere que a ligação entre um elevado desenvolvimento humano e estas práticas de planeamento e inovação parece ser indiscutível. A ideia subjacente é que a capacidade de uma sociedade pensar o seu futuro de forma estruturada, planeada e de se reinventar continuamente através da inovação está diretamente ligada ao seu progresso e ao bem-estar humano sustentado. É uma ideia poderosa, no entanto, é importante referir, para sermos fiéis ao texto, que o autor faz uma nota de rodapé com uma ressalva pessoal sobre os Estados Unidos estarem nessa lista de topo do IDH. Ah, sim, é verdade. Ele levanta algumas dúvidas, menciona questões internas como violência, pobreza, drogas e sugere que a posição dos Estados Unidos talvez seja uma distorção analítica, mas ele próprio admite que isso seria tema para outra discussão. É uma parte no argumento principal. Correto. É uma observação lateral do autor que não invalida a constatação principal da analogia que ele pretende estabelecer. Essa correlação geral que ele observa entre os países mais desenvolvidos no IDH e a aparente força das suas culturas de planeamento estratégico e inovação. Muito bem. Então, isto tudo traz-nos de volta ao ponto de partida. O título Planeamento e Inovação, indispensáveis e inseparáveis, soa tão óbvio, quase um chavão. No entanto, a conclusão do artigo é que a prática está muito longe dessa obviedade. Afinal, o que é que retiramos disto tudo? Qual é a mensagem final? Retiramos, penso eu, que há uma falha considerável na execução, na passagem da teoria à prática. Os conceitos de planeamento estratégico e de inovação são largamente aceitos, até celebrados no discurso empresarial e de gestão. Toda a gente fala disto. Mas A sua implementação eficaz e, mais importante ainda, a sua integração como forças que dependem uma da outra, que se complementam, essa integração é frequentemente deficiente, falha. portanto, a aparente obviedade do título só se materializa, só se torna real, quando há uma vontade e uma capacidade genuínas por parte de quem lidera, seja numa empresa, seja num país, de gerir a pensar no futuro. E isso implica abraçar de forma concreta e interligada a necessidade de planear esse futuro e de inovar para o poder construir. Sim, isso Sem isso, fica só a teoria bonita. fica um título óbvio, mas vazio de conteúdo prático. Sem essa intenção estratégica e, sobretudo, sem a ação consequente, o título
embora verdadeiro na sua essência, permanece muito distante da realidade operacional e dos desafios diários de muitas organizações. É precisamente na prática diária, no meio das pressões do curto prazo, que esta ligação se quebra para muitas empresas, como o artigo sugere, não é? Exatamente. É aí que a teoria falha o teste da realidade. Parece-me uma conclusão muito pertinente. Vamos então tentar sintetizar as ideias principais que exploramos hoje, a partir deste artigo do Edson Zogby. Primeiro, aquele paradoxo inicial. Planeamento e inovação são vistos como cruciais, mas o artigo argumenta que são muitas vezes mal aplicados ou subutilizados, especialmente e talvez de forma surpreendente nas grandes empresas. Sim, sublinhamos a diferença importante entre o planeamento estratégico real, com visão de futuro, e práticas mais operacionais ou focadas no curto prazo. E também a crítica à superficialidade que por vezes rodeia o tema da inovação na gestão. Muita conversa, pouca ação efetiva. Depois focamos na tese central do artigo. A ligação absolutamente crítica e inseparável entre planear o futuro e a necessidade de inovar para lá chegar. Não são atividades isoladas. Não podem ser. Reforçamos essa ideia nuclear de que inovar no planeamento e planear para inovar é indispensável, o que sugere uma abordagem que tem de ser integrada e dinâmica. É um ciclo. Analisamos também aquele contraste interessante que o artigo desenha. As pequenas empresas, que são movidas pela necessidade e pelo espírito empreendedor, talvez se planeiem e inovem de forma mais genuína, mas... Espontâneas. Faltam-lhes os recursos, a escala. Enquanto as grandes empresas que têm recursos abundantes, por vezes, segundo o autor, perdem-se em complacência ou falham na visão estratégica de longo prazo e na inovação que seja realmente disruptiva. E por fim, vimos a analogia mais abrangente com o Índice de Desenvolvimento Humano, que sugere uma correlação positiva entre o desenvolvimento sustentado de um país e a existência de culturas que valorizam e praticam o planeamento a longo prazo e a inovação de forma consistente. Exato. Uma perspectiva macro que reforça a importância destes dois pilares. Ótimo. Para concluirmos, como é nosso hábito, deixamos uma pergunta para reflexão que emerge naturalmente desta análise. O artigo descreve um cenário quase paradoxal. As pequenas empresas têm a agilidade e a necessidade intrínseca para planear e inovar, mas carecem de meios. E as grandes têm os meios, mas frequentemente, segundo o texto, falta-lhes a visão estratégica profunda ou a agilidade para inovar de forma genuína e integrada. É um dilema interessante. Então, a questão que fica no ar é: como é que as organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes, podem cultivar ao mesmo tempo a agilidade, a mentalidade inovadora e a urgência das pequenas, com a capacidade de execução, os recursos e o alcance estratégico das grandes? Por outras palavras, como podem combinar o melhor dos dois mundos? Exatamente. Como podem, na prática, ultrapassar as armadilhas que o artigo descreve e fazer com que o planeamento estratégico do longo prazo e a inovação sejam realmente aquelas forças indispensáveis e inseparáveis que impulsionam o seu futuro de forma sustentada. É uma pergunta desafiadora, sem dúvida. Não há respostas fáceis, mas é essencial para qualquer entidade que aspire não apenas a sobreviver, mas a liderar e a prosperar num mundo que está em constante e cada vez mais rápida mudança. Fica então a reflexão para quem nos ouve.